Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, né? Nosso vídeo agora é sobre radiação eletromagnética, conforme a gente já combinou e foi dito em sala de aula. Eu sempre vou fazer uma apresentação, ou pelo menos vou passar a matéria no quadro e vou criar uma videoaula com esse material, tá bom? E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre radiação eletromagnética. Nós temos aqui bem grande, né, a nossa radiação eletromagnética, o nosso espectro, que a gente vai chamar de espectro, que é toda essa régua aqui com as várias frequências eletromagnéticas, tá? Inclusive o espectro visível. Nós vamos saber um pouquinho as definições sobre isso, né? Primeiro de tudo, a pergunta, né, que não quer calar: radiação eletromagnética, o que é isso? Vamos lá, o conceito de radiação eletromagnética é: radiação eletromagnética é uma forma de energia que se propaga no espaço através de ondas eletromagnéticas. Tá? Radiação eletromagnética, onda eletromagnética, é tudo parece muito igual, mas uma tem um significado e a outra também. Então vamos lá. Mais um. Radiação eletromagnética, ela vai se propagar em formas de onda. Como é que é isso? É como se fossem as ondas do mar mesmo. Tá? Ela está se propagando, a onda do mar é uma onda mecânica, tá? A gente consegue visualizar ela, né? Porque ela é feita de matéria, tá? E ela transporta matéria. Tá? Não é, se você olhar aquela onda, aquele banzeiro, né? Que aqui no norte é chamado de banzeiro. Mas se você olhar aquele banzeiro e tá vendo aquela quantidade de água subir e descer e aparentemente indo em uma direção, na verdade aquela água ela não está indo, tá bom? Ela está só subindo e descendo. Aquilo ali é uma perturbação que aquela matéria ali está tendo. A gente vai ver isso aí melhor mais à frente. Então vamos lá, a radiação eletromagnética ela é diferente. No caso da mecânica, ela vai ter material ali, vai ter matéria para compor ela. A radiação eletromagnética não, ela é uma junção de campo magnético e campo elétrico. Que esse campo magnético e esse campo elétrico vão se propagar transportando energia. Então, a gente já pode distinguir o seguinte: as ondas mecânicas transportam matéria, as ondas eletromagnéticas elas transportam energia, ou seja, radiação. Aí temos um pouquinho aqui sobre o conceito do que é campo magnético. Bom, nós temos um ímã, aqui nós temos uma figura de um ímã. Esse ímã ele vai ter polaridade, vai ter um lado aí. Eles normalmente colocam norte e sul, porque é uma referência ao ímã, o maior ímã que nós temos, que é o nosso planeta, né? Que é o núcleo do nosso planeta. O núcleo do nosso planeta está gerando um campo magnético em volta dele, e esse campo magnético vai fazer, no nosso caso, aí, vai fazer uma proteção do planeta, vai fazer com que radiação ou energia, vamos chamar assim, em geral, energia em geral, seja desviada. Tá? Ó, conceito aí de campo magnético. Ó. Campo magnético é a região do espaço onde cargas elétricas, que é essa energia que estão em movimento, são sujeitas à ação de uma força magnética, essa força que é gerada, né, capaz de alterar as suas trajetórias. É isso que acontece, por exemplo, naquele fenômeno, em geral, né, você tem o nosso campo magnético gerado pelo núcleo, que é feito de um material ferroso, né, ferro e níquel, e está em movimento. Esse movimento vai gerar o campo magnético. Beleza? Esse campo magnético, quando qualquer tipo de energia vier em direção dele, colidir, ele vai conseguir desviar essa energia. E ele acaba fazendo a proteção do planeta. Tá bom? Aí vamos lá. Vou mandar mais um pouquinho. Aí nós falamos de campo magnético. Agora campo elétrico.
Campo elétrico é uma grandeza física, né, vetorial. A gente sabe o que é uma grandeza física vetorial, é uma força física que ela tem direção e sentido, tá? Que é usada, tá? O campo elétrico ele é usado para definir a força elétrica que uma carga é capaz de produzir em outra carga elétrica. É um pouco confuso esse conceito, né? Mas na prática a gente vai ver que ele é mais fácil da gente entender. Então vamos lá. Nós temos um condutor. Imagina um fio. Esse fio vai passar elétron por ele. E ao se deslocar, esse elétron ao se deslocar, né, que eu vou chamar ele de uma força elétrica, ao se deslocar, ele vai gerar em volta dele um campo elétrico. Esse campo elétrico ele pode influenciar outros condutores que possam estar próximos, que vai gerar uma outra carga elétrica. Como é que isso funciona na prática? Vocês já viram aqueles carregadores por indução. A maioria dos celulares, os celulares mais modernos, eles vão ter uma bobina, tá? Uma bobina, vou pegar uma bobina aqui aqui, ó, essa bobina aqui que eu criei, por exemplo, ele vai ter uma bobina, claro que mais bonitinha e mais organizada, onde aqui essas pontas da minha bobina vão estar ligadas lá numa fonte e a energia vai estar passando por esse condutor, tá? E o que acontece quando a energia passa por um condutor? Ali, ó, a nossa força elétrica passa por um condutor, ele gera um campo elétrico. Esse campo elétrico, ele pode alterar ou ele pode produzir, ele é capaz de produzir outro campo elétrico. Então, resumindo, o campo elétrico desse condutor aqui de baixo vai conseguir, ele vai estar aqui, tá? E tem todo um estudo sobre campo elétrico, ele vai estar assim, ó, nesse sentido. Aí tem a regra da mão direita. Isso aí não é o nosso momento, não. Só saiba que quando eu tenho um elétron passando por aqui, ele está gerando um campo elétrico. E esse campo elétrico, ele é uma grandeza vetorial, tá? Uma grandeza física vetorial. Então ele tem sentido, tá? Se eu aproximo dele um outro condutor não energizado, mas que está cheio de elétrons aqui, esse campo elétrico vai fazer com que esses elétrons que estão aqui nesse outro condutor também sigam o mesmo caminho. Isso aí se chama indução elétrica ou indução eletromagnética, como você quiser chamar. Mas é um movimento de indução. E a gente vê isso. Nós vamos ter uma bobina no nosso aparelhinho que fica ligado lá numa fonte, na luz. Ali dentro você vai ter uma bobina. Porque uma bobina? A bobina ela tem aí a gente já entra em eletrônica. A bobina, você não tem um campo elétrico aqui. Quando você coloca um outro fio também fazendo um campo elétrico aqui, esse campo ele aumenta exponencialmente. Então uma bobina é a melhor maneira de você criar um campo elétrico muito mais forte, tá? Então você tem uma bobina energizada aqui e dentro do teu celular vai ter uma bobina também interligada lá com um circuito que vai para sua bateria. Quando você aproxima o teu celular aqui, o campo elétrico do seu carregador vai fazer com que a bobina do teu celular comece a se movimentar e vai gerar energia elétrica ali para carregar a sua bateria, tá? Então isso aí é uma prática usar para a gente poder entender o que é um campo elétrico. A gente não precisa entender esses termos a fundo, tá? A gente só precisa saber que a nossa onda eletromagnética ela vai ter ali um campo elétrico e um campo magnético. Então e como é que ela se propaga? Ela se propaga em ondas eletromagnéticas. A gente já viu mais atrás aí o que é uma onda mecânica, que é a coisa mais fácil da gente entender,
é uma onda mecânica, tá? Como é que ela funciona? Ela vai ter aquele movimento característico que a gente vê ou de uma onda na praia ou no rio. E, olha, vamos entender um pouquinho. Onda eletromagnética são perturbações. Eu não falei que aquilo ali, a nossa água, em uma onda mecânica, ela não está indo para frente, ela está fazendo um movimento. Claro, alguma coisa é transportado, tá? Algum pouco é transportado. Mas, na verdade, é uma perturbação. Que ela... É uma perturbação que a perturbação é que está se deslocando, tá? No espaço. E a onda mecânica, ela transporta exclusivamente matéria. Mas, estamos falando de onda eletromagnética, ó. Ondas eletromagnéticas são perturbações que se deslocam no espaço transportando exclusivamente energia de um ponto a outro, sem realizar transporte de matéria. Ou seja, uma onda eletromagnética, ela vai ter radiação eletromagnética, tá? Ou outros tipos de energia que ela vai poder transportar. Na prática, o nosso rádio FM, o nosso rádio AM, tá? Ele ali ele vai trabalhar, ele é um gerador, ele não, né? Ele é um receptor. Mas lá na estação de rádio, o cara tem um gerador de onda eletromagnética de uma determinada frequência. E nesse gerador, ele consegue colocar um sinal, que é aquele sinal que ele está falando lá no microfone. Aquilo ali vai ter uma onda mecânica ali, aquilo vai ser transformado em onda elétrica, que é energia, né? Essa onda elétrica vai ser embutida nessa onda que ele está gerando, em uma determinada frequência, essa onda eletromagnética que foi gerada ali, aquilo vai transportar aquela energia de um ponto até o outro. O outro é o seu rádio, que vai ter um receptor de onda eletromagnética. Esse receptor vai receber essa onda junto com essa energia, vai conseguir separar uma coisa da outra e vai transformar essa energia que veio embutida ali em sinal sonoro para gente, tá? Então esse é um funcionamento, é um dos funcionamentos que a gente tem para as ondas eletromagnéticas, que é a transmissão de informações via rádio, frequência de rádio, né? Aí aqui eu coloquei, olha, essas ondas, como todas as ondas, possuem frequência e amplitude. São duas características de qualquer onda, tá? Seja ela mecânica, seja a eletromagnética. Mas vamos falar da parte eletromagnética. E como é que é isso? A gente pode ver parece um gráfico, né? Mas na verdade ela é uma... é uma ideia do que é a onda. Tá? Como a gente vê na praia também, a onda eletromagnética também vai ter esse formato. Só que a onda eletromagnética ela é mais regular do que a onda mecânica. A onda mecânica vai depender de algumas coisas, ela vai variar e vai dar todo um outro significado. Mas a onda eletromagnética não. Ela vai trabalhar com frequências, umas quantidades de ciclos. Vamos entender primeiro o que é ciclo. Ó, tá aí. E essa parte vermelhinha que começa no meio, na verdade a minha onda é todo esse pedaço, é de lá de cima até lá embaixo. E ali no meio eu passo uma linha. O que vai ser um ciclo? Do meio para cima, desce, vai até o máximo lá embaixo e volta no meio de novo. Que é toda essa parte vermelha. Isso é um ciclo. Tá? Eu vou chamar isso de ciclo. É uma volta que ele dá. Ele sobe e desce, chega no meio, sai do meio, sobe, desce e volta no meio. É um ciclo. E o que é frequência? Ó, é a quantidade de ciclos que é realizado em um segundo. Ou seja, se ele faz esse movimento, ele leva um segundo para fazer esse movimento, a unidade de frequência é Hertz. Eu vou dizer que ele faz 1 Hertz, que a frequência dele é 1 Hertz. Aí eu tenho ali embaixo também 2 Hz. O que seria 2 Hz? É sinal de que ele faz 2 vezes isso em 1 segundo. Tá bom?
Seria frequência, é a quantidade de ciclos que ele faz em 1 segundo. Tá? O que vai variar é a quantidade de ciclo, não o segundo. O segundo é a unidade de medida do Hertz, tá bom? E vamos aos exemplos. Por exemplo, a gente tem algumas frequências de rádio. Antigamente, lá em 1970, a gente usava-se muito o rádio AM, que a gente chamava de AM. Tá? O rádio AM, ele trabalhava em uma frequência. Vamos voltar lá para o entendimento da energia. Como é que é transportada a energia? Vamos fazer de uma forma simbólica. A gente está vendo aqui o nosso gráfico, a nossa onda, o nosso ciclo. E lá naquela ponta lá de cima, ou na parte de cima, eu posso embutir ali uma energia. Tá bom? Essa energia, quando esse ciclo vai fazendo essa perturbação, ele acaba empurrando essa energia para o próximo ciclo, ou mais à frente. Tá legal? Então, se eu tenho, vamos falar que essa energia é uma informação que eu tenho. Então, se eu tenho uma frequência de 100 Hz, eu posso, em 1 segundo, transportar 100 quantos de energia. Tá bom? 100 informações. É uma frequência baixa, pequena. O nosso rádio AM, ele trabalhava no kHz, ou seja, é um múltiplo de Hertz. É o 1000. 1 kHz é 1000 Hz. Então, as nossas rádio FM, a rádio AM, né, elas tinham lá uma rádio famosa lá, a Rádio Globo, 1230 kHz, era a frequência da Rádio Globo. Você sintonizava lá nessa frequência. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela rádio, ela transporta a informação dela, tá, por uma radiação eletromagnética, por uma onda eletromagnética que funciona na frequência de 1230 ciclos por segundo. Então, eu posso mandar 1230 informações por segundo. Isso a princípio pode parecer até muito, mas não é. Então, você não tinha uma qualidade. Para você ter qualidade num som, você precisa mandar muita informação sobre aquele som, né? Isso aí falando já no digital, mas vamos voltar no analógico. Mas, falando até analogicamente, você precisa mandar muita repetição de sinal e tudo mais, redundância, uma série de métodos que são utilizados ali para aquele sinal ter uma qualidade. E na faixa do kHz você não tem uma qualidade. O rádio AM não tinha qualidade. Ele transportava, ele falava bem, a frequência, mas quando batia o som era tá? Só tinha um canal. Então a música não tinha muita qualidade não, mas a gente queria era escutar alguma coisa. Avançou aí uma década, lá para a década de 80 e 90, e se popularizou o rádio FM. O rádio FM ele já trabalha em megahertz, em uma outra faixa, tá? Em uma outra frequência, um outro espectro de frequência. O que é o megahertz? São milhões. Se um é 1000, o outro é milhão. Então, 1 megahertz tem 1 milhão de informações, 1 milhão de ciclos. Cada ciclo leva uma informação, 1 milhão de ciclos. Então, nós temos aqui, por exemplo, a rádio CBN, 63,7 MHz. O que isso significa? Significa que ele envia ali naquela onda eletromagnética 63 milhões e 700 mil informações por segundo. Opa, aí eu já tenho mais qualidade. Aí surgiu a necessidade de transportar dados. Dados é muito mais sensível. Tá? Você vai ter uma série de técnicas ali para enviar uma quantidade de dados. Aquilo aí vai ter redundância, vai ter alguns mecanismos para aquele dado não se corromper na transmissão. Seria fácil até, né? Então a gente precisou de uma frequência maior. E os nossos roteadores, por exemplo, eles já trabalham na frequência de gigahertz. Tá? Se kHz era 1000, megahertz é milhão,
O gigahertz é bilhão. Então, 1 gigahertz, ele transporta ali 1 bilhão de... Ele faz 1 bilhão de ciclos por segundo. Então, eu tenho 1 bilhão de informações por segundo. Então, eu consigo fazer vários métodos ali para aquele dado chegar lá e não chegue corrompido. Os nossos roteadores, eles trabalham em 2.4 GHz. Os mais modernos trabalham com 5.8 GHz. Tá? São 5 bilhões 800 milhões de informações por segundo que ele transporta. Então essa é vamos dizer assim, a primeira utilidade que a gente consegue ver das ondas eletromagnéticas, mas é muito mais. E a frequência vai fazer essa quantidade de energia que transporta. Quanto maior for a frequência, mais energia é transportada, tá bom? Outra característica é a amplitude. O que é amplitude? Olha, eu coloquei aqui. A amplitude é a distância do eixo central, né? A gente vai ter um eixo central aqui, até a altura máxima, aquela parte mais alta, que eu vou chamar de crista, lá na ponta eu vou chamar de crista, e a sua profundidade, que eu vou chamar de vale. Isso aí não vai servir para nada para a gente, porque é só para a gente saber a estrutura de uma onda, como é que é. Ela vai ter a amplitude você vai ter a crista, você vai ter o vale e acabou. Guarda isso, bota no bolso e pronto. Tá? O mais importante aí é a gente saber da frequência. A amplitude vai servir mais para umas outras situações. Tá? E ela é medida em metro. Tá? A unidade de medida da amplitude é metro. Pô, o que isso significa? Por exemplo, nós temos uma onda de rádio que é utilizada pelos radioamadores, se eu não me engano. Ela tem 2 metros, ou seja, é uma onda eletromagnética que ela tem 2 metros. O que isso aí afeta? Isso vai afetar em qualidade, em distância, tá? Vai afetar também com relação às perturbações que podem ocorrer e vai dar uma certa qualidade para que aquilo seja transmitido numa boa, tá bom? Só é o que a gente precisa saber de amplitude, não a gente precisa entrar muito no assunto não. Então, eu coloquei aqui, os tipos de radiação vão variar de acordo com a frequência. Aqui a gente tem todo o nosso espectro eletromagnético e ele começa com frequências mais baixas, que é a do rádio AM. Aí vem rádio FM, ondas de dados e tudo isso. Mas são as ondas de rádio em geral. Ela vai ter um tamanho. Aqui embaixo tem, olha, até aqui para ver. Tem ondas de rádio que tem 100 metros. Tá? Isso não vai importar para a gente, não. É só para saber que elas quanto mais para a ponta do rádio, maior é a frequência dela. Maior é a amplitude dela. E quanto mais para o outro lado, menor ela vai ser. Isso aí afeta o seguinte: quanto maior a onda, mais longe ela vai. Porque se você tem uma onda de 100 metros aqui, tá? E a onda de 100 metros ela vai se refletir lá na atmosfera, lá na parte mais alta da atmosfera. Mas ela vai passar por prédios, ela vai passar por cima de algumas estruturas e ela vai mais longe. Já as menores, né, que vamos falar raio gama e tudo mais, ela é mais precisa, mas o poder de penetração dela não é tão grande. A gente vai ver isso aí depois. Mas a gente vai ter o rádio, as frequências de rádio, e aí a gente entende os nossos rádios que transmitem dados também. A TV, que é uma frequência melhor, né? Ela carrega mais informação, claro. Uma TV transmite muito mais informação do que um rádio. Tem que transmitir muito mais energia. E nós vamos começar lá no espectro infravermelho. O infravermelho é aquela radiação, o início dela, né? Onde a gente tem aqueles controles remotos que tem uma luzinha, aquilo ali é um emissor de infravermelho. E lá na origem, na TV ou no rádio, ou o que for que ele estiver movimentando, um ar-condicionado, lá vai ter um receptor. Quando eu apertar aqui, nossos olhos não captam,
mas esse sensor lá vai captar e ele vai transmitir ali alguma informação. Tá? Então ele é utilizado nesse sentido. Mas o infravermelho, ele também já é uma frequência que a gente vai chamar de frequência térmica. Ele transmite energia térmica, ou seja, calor. Como é que nós podemos perceber isso? Nós temos sensores nas nossas peles, nós temos alguns mecanismos nas células que quando essa radiação infravermelha atinge essa estrutura, né, ele vai pegar e vai mandar um sinal para o cérebro e vai informar para o cérebro que ali é calor, o cérebro vai retornar alguma sensação, aquela sensação que a gente sente que está queimando, porque é calor. Então nós temos esse tipo de mecanismo para receber isso. Nós poderíamos ver uma onda infravermelho? Não. Mas existem alguns animais que enxergam a onda infravermelha, a cobra é uma deles. É um desses animais. A cobra tem nos olhos esse sensor, esse tipo de mecanismo que nós temos na pele, ela tem lá no fundo do olho dela e ela consegue perceber essa radiação. Isso manda lá para o cérebro dela e o cérebro dela manda que ela cria aquela imagem, né? Aquela imagem térmica igual uma câmera térmica, tá bom? Logo após o infravermelho, todo esse espectro infravermelho, a gente vai chamar que cada faixa dessa daí a gente chama de espectro. Por exemplo, o espectro de rádio, o espectro de TV, o espectro de radar. Então, após o espectro infravermelho, nós vamos ter o espectro visível. É o espectro de luz que a gente percebe como luz. Nós temos sensores para isso são os nossos olhos, que a gente consegue enxergar essa radiação. Tá? A gente vai ver uma luz branca, que é o somatório de todas as cores. Cada cor é uma frequência. Ela vai começar no vermelho, né? Que logo após o infravermelho vem o vermelho. E as outras frequências vão estar embutidas ali até chegar lá no violeta. Passando por azul, violeta. Então ali no meio vão estar todas as cores. A gente consegue perceber isso quando você pega uma luz branca e manda ela em direção a um prisma. Esse prisma, na verdade o que eu estou fazendo aí? Eu estou pegando uma luz que está em um meio, que é o ar, e estou mandando ela passar por um outro meio, que seria um vidro. Tá? Então ela vai sofrer ali um desvio, por estar passando, a gente vai ver isso em ótica. Ela vai bater ali e sofrer um desvio. Como o meu plano desse prisma é inclinado, a parte de cima, por exemplo, ela vai chegar primeiro do que a outra. Parece pouca coisa, mas vai ajudar no desvio também. E a gente vai ver a decomposição das cores, indo do vermelho até o violeta. Tá bom? Depois disso, depois da luz visível, né, nós vamos ver o ultravioleta. O ultravioleta já faz parte das radiações que a gente chama de radiações ionizantes. O que é isso? Bom, nós temos vamos lá para um elemento químico. O elemento químico, quando ele está equilibrado, ou seja, ele está estável, né, ele vai ter uma quantidade de elétrons idêntica à quantidade de prótons dentro do núcleo dele. A gente vai falar que ele é um elemento químico estável. Se eu retiro alguns elétrons ou retiro alguma coisa do próton, tá? Normalmente você não consegue retirar do próton, né? É só fusão e fissão nuclear, é outra coisa. Mas se eu tirar alguns elétrons, eu vou estar fazendo com que aquele elemento químico estável fique de uma certa forma instável. Esse elemento passa a ser um íon quando eu retiro elétrons ou até coloco elétrons, mas no nosso caso aqui a gente está retirando elétrons. Tá? Retirei elétrons de um elemento químico, esse elemento químico era estável, ele passa a ser um íon. Tá? Por que radiação ionizante? Porque ela tem uma quantidade de energia que, ao atingir um elétron, ele faz com que esse elétron saia de órbita.
e saia daquele elemento químico. E aquele elemento químico passa a ser um íon. Então, por isso que ela é energia ionizante, tá bom? A ultravioleta ela faz isso. Radiação ultravioleta é a nossa famosa UV. UVA, UVB, UVC são 3 tipos de radiação eletromagnéticas, tá? De ultravioleta que o nosso Sol emite e a gente precisa se proteger dela. E por quê? Porque ela vai atingir o nosso tecido, vai atingir nossas células e as moléculas da célula e vai destruir essas moléculas, tá? E esse bombardeio de UV vai acabar destruindo ali a estrutura, né, de uma célula, de uma molécula, tá? E por isso ela vai dar esse problema. O ultravioleta. Depois do ultravioleta, nós temos radiações mais perigosas ainda, porque elas são muito mais energéticas, como o raio-x, que nós conseguimos dar uma utilidade para essa radiação, que é para fazer aquelas nossas radiografias de raio-x. Tá bom? Ali você vai colocar atrás, vai colocar uma chapa, que a gente vai chamar de chapa, né? Mas na verdade é um filme fotográfico. Você vai ficar na frente e vai ter uma máquina que vai jogar aquela radiação no teu peito. E ela vai conseguir penetrar, dependendo da frequência dela, porque ela também, o raio-x também tem um espectro. Dependendo da frequência, ela vai bater nos seus ossos e não vai penetrar. Ou vai bater na parte mais mole e vai penetrar e vai imprimir alguma coisa lá no nosso filme fotográfico que está lá atrás. Aquilo é revelado e a gente vê aquele raio-x, onde tem osso, onde não tem, aonde tem um material mais duro, calcificado, outro não. E conseguimos dar uma utilidade para isso. Depois disso a gente tem ali o que a gente chama de, o que está ali, elemento radioativo. Elemento radioativo nada mais é do que partículas, tá? Partículas radioativas que se desprendem do núcleo, tá? Quando você tem um elemento químico como o urânio, que é pesado, ele tem muito próton, muito nêutron ali no núcleo dele, e aquilo ali é instável, ele acaba desprendendo, perdendo esses prótons e nêutrons, e aquilo ali, essa perda, faz com que ele libere energia. Saiu alguma coisa, tem que liberar energia. Aí essa energia são raios gama, raio-x também. Ele vai também liberar um pouco de energia térmica e um pouco de energia visível, ou luz, né? Então, esse elemento radioativo ele vai emitir esse tipo de radiação. Mas ele está naquela posição ali porque são os raios gamas, a principal ali da radiação que é liberada. Aí as partículas não são radiações, são partículas. Aquele próton e nêutron que desprendeu aquilo ali, ele vai sair dali do núcleo e vai, se tiver uma pessoa ali, aquilo vai ficar impregnado na pessoa. E aquilo ali é bem energético, tá? Ele possui bastante energia e vai trazer algum problema, com certeza. Mas o raio gama também, o raio gama ele é muito energético. Então, aonde ele bate, ele destrói a estrutura, tá? Principalmente se for orgânico. Então, a gente só tem que fazer essa separação. Quando eu falo ali elemento radioativo, estou me referindo na frequência da radiação eletromagnética, eu estou me referindo aos raios gama e não às partículas alfa e beta, ok? Então, aqui eu coloco já, né, a nossa divisão de radiação não ionizante e radiação ionizante, tá? Com isso a gente desmistifica que onda de rádio, onda de televisão, ela vai trazer um problema no nosso corpo. Ela não é ionizante. Ela vai passar aqui que você nem vai sentir nem nada. Ela não atinge, tá? Até do controle remoto e a própria luz. A partir da luz, a partir do ultravioleta é que é o problema. Tá legal? Aí eu coloquei o Sol ali porque o Sol vai emitir também esse tipo de radiação.
Então, gente, a nossa... Aqui eu botei o que é a ionizante. E o nosso estudo sobre o espectro eletromagnético, né, a radiação eletromagnética, vai parar aí. Eu acho que deu para dar um entendimento e a gente entender que radiação eletromagnética está em tudo. Na verdade, aonde tem movimento de elétron, tem emissão de radiação eletromagnética. Então tudo emite radiação eletromagnética. Umas são úteis, umas são bem com bastante energia, outras não. Tá bom? O nosso corpo emite radiação eletromagnética. Você já viu algumas... eu não sei se o nome correto é esse, é Kirchen. Foto Kirchen, fotografia Kirchen. Eles dizem que fotografa a áurea da pessoa. Na verdade, aquele tipo de fotografia, ele realmente, a gente pode chamar até de áurea, mas é o campo eletromagnético do nosso corpo, que ele fotografa. Não só do nosso, mas como de qualquer corpo. Mas o nosso aparece lá e você consegue até saber se a pessoa está com um certo equilíbrio eletromagnético ou não, se existe alguma perturbação, pode ter algum órgão que não está funcionando direitinho e onda eletromagnética ali. Aí eu não sei como é que funciona aquilo ali, tá? Mas deve ter uma teoria ali sobre como funciona, mas ela faz essa fotografia do nosso campo eletromagnético. Gente, então essa matéria para por aqui, tá bom? Eu acho que qualquer dúvida a gente pode tirar em sala de aula, não tem problema. Mas o que a gente precisa saber de radiação eletromagnética é isso. O próximo vídeo eu acho que é sobre a parte atômica, né? Bomba atômica, o conceito da energia nuclear. Então a gente vai poder ver um pouquinho mais sobre raios gama, sobre esses elementos radioativos, tá bom? Então, por hoje é só. Um abraço a todos. Espero que vocês tenham feito as suas anotações, tá? Cada ponto importante que eu passei ali. E tire suas dúvidas. Pode tirar pela internet ou em sala de aula também. Tá ok? Então, até o próximo vídeo. Um abraço aí para todos.